Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar no comecinho do livro de Êxodo, capítulo 1. A gente vai usar o texto bíblico da NVI e alguns comentários, tipo o Bíblico Adventista e o Maná Online. A ideia é entender aquela virada na história dos israelitas no Egito, sabe? Como é que eles foram de uma família bem vista para um povo oprimido. Exatamente, é uma mudança bem drástica. E a gente vai ver como o crescimento deles, que as fontes, apontam como cumprimento de promessa, acabou gerando um medo enorme no novo faraó. E aí vieram políticas bem cruéis. Mas, ao mesmo tempo, surgiram atos de coragem, assim, inesperados. É o que prepara tudo para a história da libertação. Isso. Tudo começa depois que José e a geração dele morrem, né? Os descendentes de Jacó, que eram só 70 quando chegaram, começam a se multiplicar. Muito. O texto fala que eles foram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos. Dados de povo. Isso mostra a nova escala deles, a identidade coletiva. E parece que foi isso que acendeu alerta nos egípcios. E aí vem um ponto crucial. Subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. As fontes sugerem que isso pode ser mais que só desconhecimento pessoal, né? Talvez uma dinastia nova, quem sabe a 18. Pode ter a ver com uma postura mais nacionalista, talvez depois de expulsarem os Ixos, aqueles governantes estrangeiros que dominaram parte do Egito. Isso pode ter deixado os egípcios meio desconfiados de outros estrangeiros, como os hebreus. Exato, esse contexto político é fundamental. Esse faraó novo demonstra medo para o pessoal dele, dizendo que os israelitas são mais numerosos e mais fortes. Uma das fontes até pondera se isso não era um exagero, sabe? Uma retórica para justificar o que ele ia fazer. O medo principal era que eles se aliassem a inimigos numa guerra. Aí ele propõe agir com astúcia. Ah, e outra coisa curiosa das fontes, o nome do faraó não ser dito. Pode ser um costume egípcio de não registrar nome de inimigo. E a primeira tática dessa astúcia foi o trabalho forçado. Colocaram feitores para controlar e obrigaram eles a construir a cidade celeiro, Pitom e Ramessés. Eram tipo grandes centros de estoque para o reino, né? A vida ficou amarga. Era trabalho pesado com barro, tijolo, serviço no campo. E uma fonte lembra que o clima do Egito deixava tudo ainda pior. Pois é, só que aí acontece o inesperado. O texto diz: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Quer dizer, a opressão não funcionou para controlar a população, pelo contrário. Segundo um comentário, isso só deixou os egípcios mais ansiosos. E outra visão das fontes é que isso mostra como a bênção divina podia continuar mesmo na dificuldade, sabe? Como o primeiro plano falhou, o faraó parte para algo mais sinistro e secreto. Ele chama as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e manda elas matarem todos os meninos recém-nascidos, na hora do parto mesmo. As fontes até mencionam um detalhe cultural sobre uns assentos ou duas pedras, que seriam um tipo banquinhos de parto egípcios. Isso daria um toque de realismo ao relato, segundo essa leitura. Só que as parteiras, bem, elas fazem o contrário. Elas temeram a Deus e desobedeceram o rei. Os nomes delas, que parecem semíticos, ficaram registrados, diferente do faraó. E esse é um ponto central que as fontes destacam. O temor a Deus foi maior que o medo do faraó. Isso levanta toda uma questão sobre lealdade, sobre resistir à injustiça, e por causa dessa fidelidade, as fontes dizem que Deus recompensou elas, deu famílias para elas. E quando o faraó perguntou por que os meninos estavam vivos, elas deram uma desculpa esperta, né? Falaram que as mulheres hebreias eram vigorosas, que tinham os bebês muito rápido antes delas chegarem. Um comentário até sugere que isso podia ter um fundo de verdade, por causa do trabalho pesado que elas faziam. Tinha uma certa lógica. Mas a ordem secreta também falhou. Exato. Aí o faraó chuta o balde. Ele larga o sigilo e torna a ordem pública. Manda todo o seu povo jogar os meninos hebreus recém-nascidos no Rio Nilo. Só as meninas podiam viver. Uma brutalidade sem tamanho. Nossa, uma ordem terrível mesmo. Um dos comentários até pensa que, pelo tanto de gente que sai do Egito depois, talvez essa ordem não tenha sido aplicada em todo lugar, ou por muito tempo. Mas, ainda assim, mostra a crueldade que era possível naquela época, o pouco valor que se dava à vida estrangeira.
E tem uma leitura teológica, também presente nas fontes, que vê isso como uma tentativa de forças espirituais contrárias de atrapalhar o plano de Deus, atacando justo a linhagem de onde viria o libertador. Então esse capítulo 1 de Êxodo mostra essa queda vertiginosa, né? De uma posição boa para escravidão e ameaça de genocídio. A gente viu como o medo alimenta a opressão, mas também a capacidade surpreendente de um povo de resistir e até crescer no meio disso tudo. Isso. E a coragem individual que vem da fé, como a das parteiras, fica uma reflexão interessante, né? Como tipos diferentes de temor, o medo do faraó, que leva à crueldade, e o temor a Deus das parteiras, que leva à desobediência civil por algo maior, moldam as ações e os destinos das pessoas. Esse cenário todo de opressão só aumenta, né? E prepara o palco para a necessidade urgente de libertação que a gente vai ver nos próximos capítulos.